Bom, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática na disciplina de Funções e Gráficos. Até a última aula estávamos falando sobre potenciação e radiciação, e na aula de hoje nós damos início a falar propriamente dito a respeito da função exponencial. Então, para o início da nossa aula, vejamos a definição do que seria uma função exponencial. Então, uma função f de r em r é chamada de função exponencial de base a quando existe um número real a com a maior do que zero e o a diferente de 1. Tome nota com respeito a isso, o a diferente de 1, de tal forma que f de x é igual a elevado a x para todo x pertencente aos reais. Ora, alguns exemplos que nós podemos citar: g de x igual a 1/5 elevado a x, 0,4 elevado a x, raiz de 3 elevado a x. Bom, além disso, uma observação importante é que, além da função exponencial, existem funções que podem ser obtidas a partir dela. Por exemplo, f de x igual a 3 elevado a 2x mais 1. Se você para observar, o que está mudando neste caso é o expoente. Em vez de eu ter apenas um x, agora ele colocou 2x mais 1. Também eu posso ter um número multiplicando o 4 elevado a x nesse caso. Posso ter ainda uma diferença. Então, nós temos várias situações que nós podemos apresentar com respeito à função exponencial. Mas na aula de hoje vamos dar prioridade à construção do gráfico. E nesta construção do gráfico, nós podemos colocar aqui, construir o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x. A primeira coisa que nós temos que fazer, como na função afim ou na função quadrática, é você construir uma tabela. Então, se eu tenho 2 elevado a x, se o x for menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. Na realidade, é 1 sobre 2 elevado a 2, cujo resultado é 1/4. Agora, se eu pego o x igual a menos 1, você vai ter 2 elevado a menos 1, ou simplesmente 1 sobre 2 elevado a 1, e o resultado é 1/2. Se eu tomo 0, x fica elevado a 2 elevado a 0, que é igual a 1. Se x for 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Se eu tenho o 2, 2 ao quadrado dá 4, 2 ao cubo dá 8 e segue. Então, a primeira coisa que você vai fazer após construir essa tabela é marcar pontos no gráfico. E os pontos seriam o quê? Menos 2 com 1/4, menos 1 com 1/2, 0 com 1. Lembrando que como x aqui é igual a 0, o meu ponto vai estar sobre o eixo y lá na posição 1. Então, o outro ponto seria 1, 2. Depois eu tenho 2, 4, 3, 8. Feito isso, você vai pegar, pode ser um papel quadriculado, tá? E aí você vai marcar esses pontos. Marcou esses pontos, a partir de agora você vai unir esses pontos. Como eu estou aqui usando o computador, eu não vou conseguir unir isso aqui com a caneta tão simples, mas o que você teria que fazer era unir esses pontos. E ao unir esses pontos, você tem o seu gráfico da função exponencial. Vou melhorar um pouquinho esse gráfico, tá? Isso aqui eu estou fazendo à mão livre, né? Vocês acabaram de ver, mas vamos fazer isso de forma mais bonitinha, né? Uma coisa assim mais delicada. Lembrando que você pode utilizar programas gráficos como o GeoGebra para construir esses gráficos. No entanto, é sempre interessante você fazer essa construção manualmente, tá? Outro exemplo eu posso colocar para vocês seria construir o gráfico de 1/2 elevado a x. A gente viu que em todo o percurso, quando a gente tomou o f de x igual a, no caso o x igual, melhor, o a base igual a 2, eu tive uma função crescente. Mas o que acontece se eu pegar a função quando o a foi igual a 1/2 elevado a x? Então você tem aqui primeiro, construir a tabela. A gente viu que quando eu peguei o menos 2, lá tinha dado 1/4. Agora eu estou pegando aqui o menos 3, e o resultado está dando quanto? 8. Lembrando que a gente fez isso aqui, 1/2 elevado a menos 3. Você vai inverter a fração e troca o sinal do expoente. Então, se eu vou inverter 1/2, fica 2 elevado a 3, cujo resultado é 8. Se eu tomo agora 1/2 elevado a menos 2, inverte, troca o sinal do expoente, você vai ter 2 elevado a 2, que é 4. Depois você vai ter 2 elevado a 1, que é 2. Depois você tem 1/2 elevado a 0 é 1. 1/2 elevado a 1 é 1/2. E 1/2 elevado a 2 é igual a 1/4. Feito isso, marque os pontos.
E ao marcar os pontos, o que é que você vai observar? Ó? Aqui você tem menos 3, o resultado dá 8, menos 2, o resultado dá 4, menos 1, o resultado dá 2, e o ponto... Ah, sim, um detalhe interessante. Toda vez que você pega um x e ao substituir o resultado aqui dá... no caso, quando eu falo uma função normal, tá? Quando eu tenho uma expressão de a elevado a x, se eu tomo x igual a 0, o resultado é 1. Portanto, ele vai estar aqui, ó, em cima do eixo y. Bom, aqui vai ter um pouco mais complicado. O que você vai precisar fazer? É unir esses pontos. E ao unir esses pontos, você tem este gráfico. O que é que você vai observando? Que à medida que o valor de x vai crescendo, o valor de y vai diminuindo. Portanto, nesse caso, o gráfico ele é decrescente. Então, você vai observar que quando o valor de a é maior do que 1, o que eu tenho com relação ao gráfico? O meu gráfico dessa função exponencial é crescente. Mas quando eu tenho um valor de a, da base, entre 0 e 1, o que acontece com o gráfico? Ele se torna decrescente. Tá? Então, vejamos aqui as características da função exponencial. Ou seja, para qualquer função exponencial do tipo a elevado a x, temos, primeiro, o domínio é os reais, a imagem também é os reais. Um detalhe aqui importante, os reais positivos ou não negativos, já que ele não chega a tocar o zero. Claro, isso eu estou tratando de f de x igual a elevado a x. Portanto, se o valor de lá for x mais 1, já vai mudar alguma coisa, pode ser que mude. Se eu tiver ax mais 2, pode ser que já tenha outra coisa com relação ao domínio e à imagem. Então, isso vai ficar variando de acordo com o que eu tenho na função. Uma coisa importante é que se o gráfico for do tipo a elevado a x, que você vai observar que o gráfico de f intersecta o eixo y no ponto 0,1 e não cruza, ou seja, nem encosta no eixo x. Por isso que eu falei que essa imagem aqui, você vai colocar aqui, ó, o R e o asteriscozinho, tá? Por que o asteriscozinho? Porque ele não encosta no eixo x, ele está totalmente acima do eixo x. Isso para o gráfico de a elevado a x. Agora, e se for diferente? Aí é outra coisa. Mas, enquanto isso, nós temos duas coisas aqui importantes. Primeiro, se o valor de a, esse a aqui, ó, se esse valor de a ele é maior do que 1, a função ela é crescente. Ou seja, se eu pego dois valores para x, onde um x2 é maior do que o o x1, o que acontece com a função? O f de x2 é maior do que o f de x1. Agora, se o a estiver entre 0, se o a estiver entre 0 e 1, o que acontece com essa função? Ela vai ser decrescente, ou seja, se eu pego um x2 maior do que o x1, o que acontece com a função? A função, ou seja, o f de x2 é menor do que o f de x1. Os valores ficam invertidos, tá? Bom, dando continuidade, nós vamos aqui para mais um exemplo. E o que eu vou observar nesta função? Primeiro, observe o gráfico da função f, dada por a vezes 3 elevado a menos x mais b, e determine os valores de a e b. Ele quer saber esse valorzinho de a e esse valorzinho de b. O que eu posso observar com respeito aqui? Primeiro, eu tenho dois pontos. Um que toca o eixo y, então, nesse caso, o valor de x é 0 e o valor de y menos 1. E o outro é que quando o x for menos 1, o resultado de y é 1. Então, se você tem dois pontos, nós vamos substituir na expressão do f de x. Eu começo substituindo logo, se você desejar, e aqui você pode escolher qualquer um dos dois, não há problema com respeito a isso. Então, a preferência é que você escolha logo o 0. Mas aqui você vai ver que eu fiz um pouco diferente. Ao tomar o primeiro ponto, menos 1, 1, o que é que eu tenho? Que o f de x, ou seja, o f de menos 1, que é 1, é igual a vezes 3 elevado a menos o valor de x, que é menos 1, somado com b. Ora, isso aqui você vai ter que 3 elevado a 1, tá? Menos por menos vai dar mais 1. Então, 3 elevado a 1 é 3 vezes a, dá 3a, somado com b, e o resultado tem que ser 1. Agora, se eu pego outro ponto, que é o 0 menos 1, você tem aqui o resultado da função, quando x é 0, é menos 1, e você vai pegar o a
vezes 3 elevado a menos 0, ou simplesmente 0, somado com b. Isso vai ficar o quê? A mais b igual a menos 1. A partir dessas duas equações, eu posso formar um sistema. E formando esse sistema, você tem 3a mais b igual a 1 e a mais b igual a menos 1. Ora, se você for resolver esse sistema, você vai encontrar o a igual a 1 e o b igual a menos 2. Professor, como foi que eu fiz isso? Ora, se você multiplicar a segunda equação por menos 1, você vai ficar aqui com menos a, menos b e 1. Vou até passar aqui por cima só para você observar. Isso aqui vai ficar menos, aqui também vai ficar menos, aqui também vai ficar menos, tá? Considera o maisinho aí, tá? E aqui vai ficar mais. Ora, se eu pego 3a menos a, dá 2a. b menos b dá 0. 1 mais 1 dá 2. Então, você tem 2a igual a 1. Ou seja, o valor de a é 1. Substitui uma das equações, você vai encontrar o valor de b menos 2. Por exemplo, se eu pego aqui 3 vezes 1 é 3, vai para o segundo membro, menos 3. Então, b vai ser igual a 1 menos 3, que dá menos 2. E aí está resolvido o nosso problema. Tá? Portanto, esta expressão, a vezes 3 elevado a menos x mais b, o a você tem que é 1, então fica a vezes 3 elevado a menos x, ou simplesmente 3 a menos x, somado com o valor de b, que é menos 2. Então, a função f de x seria o quê? 3 elevado a menos x somado com b, ou somado com menos 1, ou simplesmente 3 elevado a menos x menos 2. Bom, feito isso, vamos agora construir mais alguns gráficos usando o GeoGebra. Então, se você tem uma função, por exemplo, de 2 elevado a x, olha como é que seria a cara dela, tá ok? Ela seria essa cara. Mas pensa comigo, o que aconteceria com esta função se eu somasse 1? O que acontece com ela? Vamos pensar aqui. Eu vou acrescentar como sendo uma nova função, tá? Eu já fiz o 2 elevado a x. E agora eu vou acrescentar 1. Olha como é o comportamento dela. O que aconteceu com ela? Você subiu, ou seja, você acrescentou, você subiu uma unidade na função. Você pensa lá, se ele passou aqui nesse ponto, vou até aproximar um pouco mais aqui, se ele passou no ponto 0,1, agora, como foi acrescido uma unidade, ele vai passar no ponto 0,2. Agora, vamos supor que eu multiplique essa função 2 elevado a x, tá? Deixa eu ver aqui como é que coloca o vezes, meu amigo. Eu acho que é aqui. 2 elevado a x. Será qual seria o comportamento dela? Vou apagar aqui as outras, tá? Olha como é o comportamento dela. Eu dupliquei o valor dela, mas o que aconteceu? Quando eu peguei o x igual a 1, aqui está... Eu estou tentando lembrar aqui como é que faz para botar a multiplicação. Deixa eu pensar aqui um pouco. Deveria ser assim, tá? Pronto, aqui eu acho que agora eu consigo fazer. Pronto, tá aqui, multiplicado por 2. Olha o comportamento dela, como foi que ficou, né? Agora, você imagina, além disso, se eu subtrair 3 unidades, o que aconteceria com essa função? Olha lá. E eu poderia pensar também em fazer outras coisas. Ficar brincando, olha. Não, para aí. Deixa quieto. Senão vai complicar a cabeça de vocês neste momento. Então, esses gráficos você vai observando. Por exemplo, se eu tomo aqui 1/2 elevado a x, olha lá o comportamento, tá? E aí você pode até olhar, vou apagar aqui, vou pegar com a primeira, ó. Porque eu inverti o 2, olha o resultado que aconteceu, tá? E eu poderia agora, por exemplo, nesta função, acrescentar um 1, como eu fiz lá na outra, ó. Marco agora aqui, ó. Olha o comportamento delas. Então, esses gráficos, você pode estar fazendo essa construção utilizando o GeoGebra, não há problema nenhum com respeito a isso. A gente viu aqui o gráfico da função 3 elevado, vamos colocar aqui a menos x, tá? E foi subtraído 2 unidades. Então, olha o gráfico,
Se você quer ver aquele gráfico da função que foi descoberta há pouco, ó, olha o comportamento dela aqui. E há uma coisa bem interessante que você vai notar aqui. Quando você pega o gráfico de 3 elevado a menos x, ele não deveria tocar aqui o eixo. Está observando que eu estou aproximando? Ó. Mas o que foi que aconteceu com esse gráfico? Como eu subtraí 2 unidades, a minha limitação da função teve que descer 2 unidades. Mas se eu acrescentasse aqui a esta função 2 unidades, a limitação dele seria um gráfico passando aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês essa limitação, só para vocês terem uma ideia do qual seria esse comportamento, tá? Eu vou colocar aqui, veja aí, ó, colocar a reta que passa aqui, só para a gente ter uma noção, ó. Você vai observar que essa reta que eu acabei de colocar, vou tirar aqui, ó, eu coloquei no 2. Você vai observar, por mais que você aproxime, ela nunca vai tocar nessa reta, porque seria o nosso limite, tá? Então, você sempre quando você for construir, seria sempre interessante você observar os limites desta função, tá? Então, eu vou parar por aqui a nossa aula, mostrei alguns casos que você precisa ver na construção dos gráficos, e eu aconselho sempre você estar fazendo essas construções manualmente. Claro, mostrei para você aqui como você deve proceder nessa construção, e aí eu peço, faça as atividades, faça essas construções, e já peço a você que não é inscrito ainda no nosso canal, que possa estar se inscrevendo. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade e espero que vocês estejam participando cada vez mais dessas aulas, assistindo e também fazendo as nossas atividades.